Galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou passando rapidinho para falar sobre esse livro aqui, no seu primeiro capítulo, onde estudamos a teologia do bosta. O que é a teologia do bosta para o autor? É um homem que vai ao culto, frequenta o culto, é um homem frequentador de culto, porém ele não procura viver uma vida sem compromisso. Um homem que tem o seu viés melhor de vida como um frequentador de igreja. Um homem que senta na igreja, procura ouvir a palavra de Deus, porém não tem o seu compromisso com o Senhor. Não tem o seu dever sacrificial. Então o viés do bosta é aquele que não assume a sua responsabilidade como homem, não assume a sua responsabilidade como marido, não assume a sua responsabilidade como pai, não procura servir a sua comunidade. Então a teologia do bosta para o autor é aquele cara que não tem função social na vida, né? Função social para a igreja, não se coloca como um membro aonde ele contribui para o corpo de Cristo. Que Deus colocou Adão no Éden para cultivar e guardar. O dever de Adão era somente cultivar e guardar. O que nós encontramos hoje na vida do homem é a sua omissão quanto ao cultivar e guardar. O homem tem seus desejos, tem suas vontades, quer saciar as suas vontades, seu desejo sexual, a sua vontade própria, né? Quer saciar os seus interesses, né? Tem os seus viés ideológico, político, porém não consegue cultivar e guardar aquilo que é posto em suas mãos. Ele quer ter mulheres, quer ter riquezas, quer saciar os seus vícios, porém não entende que o dever dele, enquanto homem, enquanto sacerdote, enquanto pai, marido, é de guardar a sua família e entregar ao seu Deus. Então, quando o homem ele casa, o dever dele é cultivar e guardar o seu filho caso venha a ser gerado. Então, o autor entende que o dever do homem é esse. Enquanto ele estiver recebendo a responsabilidade de cultivar e guardar, ele deve cumprir esse dever de cultivar e guardar. Então, proteção, plataforma e provisão. É esses três pontos que o homem deve entender. Provisão, proteção e plataforma. E o terceiro ponto que encontramos nesse primeiro capítulo desse autor: antes de querer casar com alguma menina, a respeite como sua irmã. Então, antes de você, homem de Deus, servo do Senhor, que se diz batizado, que se diz que está compromissado com Deus, com a palavra de Deus, com um compromisso com a sua igreja local. Então, antes de você querer casar, jovem, homem, com alguma menina, você precisa entender que ela, antes de tudo, é sua irmã. Então precisa existir um respeito mútuo. E antes de vocês firmarem um matrimônio, vocês precisam entender que vocês são irmãos em Cristo, que vocês são irmãos. Então, o respeito antes de um matrimônio, o respeito antes de concretizar um casamento precisa ser entendido por vocês sobre a questão fraternal. Então, vocês precisam se respeitarem como irmão. Você, homem, precisa respeitar a outra mulher. Você, homem, precisa respeitar uma mulher como sua irmã, antes de assumi-la como sua esposa. E tiramos aqui uma frase do pastor Jack: um soldado não vai para a guerra porque ele ama o que está na frente, mas porque ama o que está atrás. Tiramos isso do livro e entendemos que, assim, quando você sai para a rua, quando você vai trabalhar, quando você vai fazer os seus afazeres, você deixou alguém em casa. Você deixou sua família, você deixou seus filhos. Então cabe você voltar para casa. Você deve entender isso. Você deve entender que você deixou alguém resguardando o seu lar. Você deve entender que alguém está administrando o seu lar, que alguém está cuidando do lar que você dorme, cuidando do leito matrimonial. Então, você precisa respeitar isso. Você precisa se comprometer com quem você deixou dentro da sua casa. Quero pedir para que você possa acompanhar o segundo ponto que iremos falar sobre o capítulo 2, vença a pornografia ou ela vencerá você.
Esse será o capítulo 2 desse livro aqui, ó, Discipulado Masculino, Pastor Jack e Pastor Anderson Silva. Grande abraço, galera. Valeu!